Quando eu acordei hoje, eu pedi o Espírito Santo, falei, Senhor, o que essas pessoas precisam hoje? Qual é a direção que elas precisam para a vida delas? Qual é a orientação? O que o Senhor tem para a vida delas? O que elas precisam ouvir nessa manhã? E aí eu comecei a aquietar meu coração para ouvir o Espírito de Deus. E o Senhor começou a falar a respeito de recomeço. Recomeço. E Deus me trouxe uma palavra a respeito de recomeço. E eu quero ministrar essa palavra ao teu coração nessa manhã. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar o teu coração. E que você não vai sair daqui como você entrou. Em nome de Jesus. É tempo de recomeçar. Quem tinha desistido aí, ó, acabou a desistência. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar de onde você parou, de onde você caiu, de onde a coisa não deu certo, de onde deu tudo errado. É tempo de recomeçar, no nome de Jesus. A palavra de Deus se encontra em Josué 2. A palavra de Deus diz assim: Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente a Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe. E ali passaram a noite. Uma prostituta chamada Raabe. No versículo 4, diz que a mulher tinha escondido os 2 homens. E aí, o versículo 8 diz assim: Antes de os espiões deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e que vocês fizeram o leste do Jordão com Seom e Og, e os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo se desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Olha o reconhecimento que essa mulher, ela entendeu quem Deus era. E aí ela entra numa nova fase, recomeçar. Fala com você aí hoje, é tempo de recomeçar. E ela diz assim: Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. E era tempo de recomeço não apenas para Raabe, mas para a família dela. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. E livrem-nos da morte. E no 14 diz: a nossa vida pela sua, e os homens lhe garantiram. Se você não contar que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade, quando o Senhor nos dá essa terra. E aí, finalizando aqui, no 21, diz assim: sejam como vocês disseram, respondeu Raabe. E assim ela se despediu, e eles partiram, e ela amarrou um cordão vermelho na janela, trazendo ali uma marca de que havia uma diferenciação na vida dela a partir de então.
Senhor, nós oramos e te pedimos, fala conosco, Pai, em nome de Jesus, por intermédio dessa palavra, e nos orienta para que nós possamos entender o tempo de recomeçar. Queridos, mente renovada, vida transformada. Mente renovada, vida transformada. Raabe, nós lemos aqui, era uma prostituta. E imagina, queridos, que nos nossos dias, uma pessoa que vive de prostituição, ela é tida e vista como alguém sem valor. Aos olhos da sociedade, ela não tem um valor. Então, é uma pessoa que não é bem vista, ela não é valorizada. E se você pega uma mulher como essa, eu já atendi algumas mulheres que vivenciaram o processo de prostituição, né? Inclusive, trabalhou uma aqui em casa que ela tinha vindo da prostituição e aí ela mudou completamente a estrutura de vida dela. Ela aceitou Jesus trabalhando aqui conosco, no período que ela trabalhava conosco aqui na minha casa. E mudou completamente de mentalidade, mudou de vida, né? Então, uma mente renovada gera uma vida transformada. E o Senhor começou a ministrar o meu coração hoje pela manhã, que nós chegamos no meio do ano. Nós estamos em junho. E é tempo de recomeçar. É tempo de você não olhar o que você viveu, o que passou, o que se foi, o que não deu certo, o que você não conseguiu, mas é tempo de recomeço. É tempo de você olhar para o que ainda pode acontecer, para as oportunidades que estão batendo na sua porta. A oportunidade, queridos, bateu naquele dia na porta de uma prostituta. A oportunidade bateu na porta dela com a aparência ali, né, com o envio de 2 espias. Ela abriu a porta para a oportunidade. Ela disse, entra a oportunidade. Eu quero fazer parte dessa nova história, desse novo tempo. Raabe, queridos, ela sabia do que Deus estava proporcionando àquele povo. Da capacidade, da autoridade, daquilo que Deus estava fazendo na vida daquele povo e através da vida daquele povo. Ela sabia da história, ela sabia dos contos, daquilo que as pessoas estavam falando. Ela sabia que o Deus que aquele povo servia era um Deus poderoso, era um Deus que mudava histórias, que mudava a vida. Ela sabia que aquele povo tinha saído de uma escravidão, mas que os ex-escravos estavam conquistando e tomando posse de todas as terras por onde eles passavam. Eles estavam mudando todos os ambientes por onde eles passavam e eles venciam todas as guerras que eles eram inseridos. E quando aquela oportunidade bate na vida da Raabe, ela diz, entra a oportunidade. Eu quero fazer parte dessa história também. Eu quero servir a esse Deus vivo que muda mentalidade, que muda circunstâncias, que muda situação. O Deus que salva, liberta, transforma, restaura, cura, prospera, realinha, reconstrói. Porque muitas vezes, queridos, as pessoas tentam limitar Deus e colocá-lo em uma caixinha, em um ambiente, em um quadradinho, num ambiente religioso. Não, porque Deus só faz aqui, Deus só opera aqui, Deus só se manifesta aqui. Não, queridos, Deus se manifesta onde Ele quiser, quando Ele quiser e a hora que Ele quiser. Se agora, nesse momento, lá dentro de um prostíbulo, uma prostituta, ela clamar ao Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim, queridos. O mesmo Jesus que se manifestou para Paulo, pode se manifestar para alguém que clama por ele, que pede ajuda. Ele pode enviar pessoas nesses lugares, nessas ambiências, para mudar o território e mudar a atmosfera.
Eu quero que você coloque a mão assim no seu coração. E que você diga para você, eu sou um transformador de atmosfera. Quando eu chego, a atmosfera precisa mudar, porque eu carrego em mim a presença do Rei da Glória. Eu sou um carregador, uma carregadora da presença. Onde você chega, o ambiente precisa de mudança e transformação, porque você é um carregador da presença. Você é um carregador da glória de Deus. Você é como um termostato, que aonde você chega, as ambiências mudam, as pessoas sentem o impacto da presença de Deus que você carrega. Aqueles espias que eles chegaram em uma casa de uma prostituta, e a presença de Deus que eles carregavam, veio com eles a esperança, a misericórdia, a bondade de Deus, o cuidado de Deus. Veio com eles um lugar de transformação. Porque Raabe, ela reconhece que o Deus que eles serviam era um Deus grande, era um Deus poderoso, era um Deus de mudança, era um Deus de transformação, era um Deus de restauração. E Raabe, ela olha e ela diz, olha a minha situação. Eu ouvi falar ao respeito de vocês. E eu preciso que vocês me prometam que assim como eu fui bondosa com vocês, assim como eu abri a porta para a oportunidade, que vocês sejam bondosos comigo. Eu estou em uma situação e eu vou perecer junto com esse povo. Se a misericórdia de Deus não me alcançar. Aquela mulher, ela faz um clamor. Aquela mulher se posiciona de uma forma diferente. Aquela mulher consegue ver a oportunidade que bateu na porta dela. E talvez, queridos, você iniciou o seu ano, lá no começo do ano, lá em janeiro. Talvez você fez planos para a sua vida emocional, você fez planos para a sua vida financeira, você fez planos para a sua vida profissional, você fez planos para a sua família, talvez você fez planos para a sua saúde. E nós chegamos em junho e você não fez nada. Talvez junho bateu na sua porta e você falou assim, já deu no meio do ano, eu já baguncei até aqui, eu não fiz nada até aqui, agora eu vou até o final do ano e vou soltar a rédea e deixar pra lá e acabou. E Deus te trouxe aqui pra dizer pra você, não, é tempo de você recomeçar. Recomeça! Recomeça de onde você parou, recomeça de onde você caiu. Recomeça de onde não deu certo. Recomeça de onde foi muito difícil. Recomeça de onde você não tinha mais esperança. Recomeça. É tempo de recomeçar. O ano não finalizou ainda, queridos. Cada início de mês é um fôlego novo. É uma nova oportunidade. Queridos, todas as vezes que o dia nasce, que você acordou, que você está vivo, tem uma nova oportunidade sobre a tua vida. É tempo de recomeçar. Talvez você disse que ia estudar e não estudou. E Deus está dizendo para você, é tempo de recomeçar, minha filha. Pode estudar, ainda dá tempo. Talvez você fez projetos, que você faria um culto no lar, que você mudaria isso, que você ia para voltar para a igreja e você não fez. E Deus está dizendo para você, é tempo de recomeçar. É essa semana, é esse mês. O ano não finalizou. Acredite, Deus pode fazer mais na sua vida em um dia do que você poderia fazer uma vida inteira. Ó, minha amiga falando aí, meu Deus, postei isso agora. Tão conectada, amiga, com o Espírito de Deus. Queridos, não subestime o poder de Deus. Não subestime a grandeza de Deus. Não subestime quem Deus é. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua geração.
Quando alguém olhou para Raabe, o texto diz assim, olha, os espias, eles foram entrar na casa de uma prostituta. Essa era a visão dessa mulher. Os homens estavam olhando para ela, uma prostituta, não tem mais jeito, ganha a vida de uma forma desalinhada, sem princípios, sem valores. Só que Deus estava vendo em Raabe uma mulher com honra, com princípios. Deus estava vendo em Raabe alguém que faria parte da genealogia de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não importa, queridos, como as pessoas te veem. Não importa. O que importa é como Deus vê você. Como Ele te enxerga, quais são os planos dEle para você. Aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a ouvir a direção de Deus, aprenda a ouvir os planos, os projetos que Deus tem para você. Eu tenho certeza, queridos, que foi o Espírito de Deus que ministrou o coração de Raabe. Não dorme não, minha filha. Vai lá pro terraço onde você escondeu aqueles homens e vai lá puxar conversa. Não descansa não é tempo de descansar não, é tempo de se levantar. É tempo de subir mais alto, é tempo de ir para um lugar alto. É tempo de ter conversas do reino. Conversas produtivas, conversas de vida, conversas de fé, conversas de esperança. Raabe sobe, queridos. É tempo de subir. É tempo de subir para um lugar mais alto. É tempo de sair desse lugar de superficialidade, de conversas que não te levam para lugar nenhum, de ambiências que não te levam para lugar nenhum. A oportunidade estava dentro da casa de Raabe. A oportunidade estava dentro da casa de Raabe. A oportunidade está na sua casa, queridos. A oportunidade está na sua vida. Você tem acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você tem acesso àquele que pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Comece a ter conversas que edifiquem você, que restaurem a sua história. Tinha uma mulher ali com uma história de prostituta, um estigma sobre a vida dela, carregando traumas, medos, problemáticas. Mas Deus traz sobre a vida daquela mulher a sabedoria de buscar direcionamento, direção. E ela diz assim, olha, da mesma maneira que eu fui boa com vocês, que vocês sejam bondosos, não apenas comigo. E a postura daquela mulher é uma postura de quem tem princípios e valores. Talvez, queridos, aquela mulher estava na prostituição, não porque apenas ela tinha escolhido, mas por falta de possibilidades. Porque o dia que a possibilidade bateu na porta dela, ela reconheceu a oportunidade e a possibilidade. E ela diz assim, olha, da mesma maneira que eu fui bondosa com vocês, sejam bondosos comigo. E não apenas comigo, mas com a minha família. Com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com as minhas irmãs. Que nós não venhamos perecer com essa cidade. Que nós não venhamos morrer. E, queridos, algo aconteceu naquele dia. Deus dá a oportunidade para aquela mulher de recomeçar. Recomeçar uma nova história. Recomeçar um novo tempo. Recomeçar. Uma geração completamente diferente a partir dela. Talvez você olhe para sua avó, para sua mãe, para sua família e você fala, meu Deus, que bagunça é essa? Mas através de você é um tempo de recomeço. Para resgate, talvez da sua avó, da sua mãe, da sua família, da sua geração, dos seus filhos. Talvez você está em meio a um caos hoje, mas Deus traz uma palavra para você de recomeço.
É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. É tempo de entender e reconhecer a oportunidade de Deus sobre a tua vida. Acaba em você, cessa em você as maldições. Cessa em você a malignidade. Cessa em você a mentira, o engano, a prostituição. Cessa em você o jeitinho. Cessa em você tudo aquilo que é contrário ao plano, ao projeto e ao reino de Deus. Em você é tempo de recomeço. Acredite, Deus pode libertar e salvar a sua casa, sua vida, sua família, sua geração inteira. Porque você se posicionou. E geralmente Deus usa os menores aos olhos dos homens. Exatamente. Às vezes aqueles que aos nossos olhos não são. É o que Deus vai lá e pega, e Ele usa, e Ele direciona, e Ele orienta. Queridos, naquele dia, Raabe vai para um lugar mais alto, ela vai para o terraço. E ela tem uma conversa com aqueles homens. Ela reconhece o poderio de Deus. É tempo de eu e você reconhecer quem Deus é. Uma das orações que eu mais faço é: Senhor, me mostra quem Tu és, me revela, Pai, a Tua verdadeira, o Teu poderio, a Tua presença. Porque, queridos, Ele é um Deus tão tremendo que nós conhecemos muito pouco de quem Deus é. A glória, a presença, a direção. Muitas vezes nós conhecemos uma face de Deus, mas não conhecemos outra. Raabe vai para um lugar mais alto, Raabe vai para o terraço. E lá no terraço, Raabe reconhece quem Deus é. Olha, eu ouvi falar que o Deus que vocês servem é grande, que vocês têm vencido todas as guerras por onde vocês passam, que a vitória é de vocês. O que Deus tem feito na vida de vocês, eu tenho ouvido falar. Só que Deus não queria que Raabe apenas ouvisse falar. Deus queria que Raabe conhecesse Deus, a presença dele, a manifestação dele. E os espias, eles orientam a Raabe: você vai colocar aqui uma fita, um cordão vermelho. E aquele cordão vermelho, queridos, gera tipologia do sangue de Jesus. Aquele cordão vermelho na muralha de Jericó gera tipologia do sangue de Jesus. Lá como no Egito, quando o anjo da morte sai e os israelitas marcaram as suas casas com o sangue do cordeiro. Tipologia daquilo que Jesus faria por mim e por você. A tipologia do sangue de Jesus, que nos guarda, que nos livra, que nos liberta, que trouxe libertação do pecado, do juízo. A libertação de Satanás e seus demônios, a libertação do engano, daquilo que era contrário ao reino de Deus. E aquela mulher, ela coloca aquele cordão vermelho simbolizando uma aliança, um pacto, simbolizando a diferenciação da casa dela para todas as outras casas. Uma única casa, queridos. Uma única casa foi salva naquele lugar. Uma única família foi salva naquele lugar. Porque reconheceu a oportunidade que Deus estava dando de recomeçar. Hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você reconheça a oportunidade para você recomeçar. Que você reconheça que o ano não finalizou ainda. Que você reconheça que ao meio do ano, talvez você não fez nada do que você prometeu. Mas hoje é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar a buscar a Deus de todo o seu coração. De ir para os lugares mais altos. É tempo de conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar.
É tempo de conhecer a Deus, não apenas pelos livramentos que o Senhor deu para os outros. Raabe disse para aqueles homens: eu ouvi falar de todos os livramentos que Deus deu para vocês. Eu ouvi falar da ação poderosa de Deus na vida de vocês. Mas quando ela reconhece quem Deus é, quando ela reconhece por aquilo que ela ouviu, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra do Deus vivo. Quando ela reconhece, queridos, Raabe, ela começa a viver. A primeira vivência era pela fé. Eu vou colocar esse cordão aqui. Porque isso aqui é o símbolo, é a marca de que a minha casa, a minha família está marcada pelo sangue do Cordeiro. Ela não estava entendendo nada, mas ela obedeceu. Muitas vezes Deus está te dando uma orientação, uma palavra, uma direção. Mesmo que você não entenda, aprenda a obedecer. Ouça a voz do Senhor nessa manhã. Mesmo que você não entenda algumas coisas, aprenda a obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Porque tem coisas, queridos, que nós não entendemos, mas nos livra da morte. Nos livra da morte. Quantos testemunhos de coisas que aconteceram. Eu lembro uma vez que eu acordei pela manhã e eu tinha sonhado que meu marido ia dar um socorro para um caminhão. Ele ia dar um socorro para um caminhão e ele era alvejado com uma bala. Ele era alvejado com uma bala. Ele ia dar um socorro. Eu sonhei. Quando eu acordei, eu liguei para ele. Eu falei: Luciano, você tá onde? Ele falou: eu tô em Porto e tal, mas tô indo para Eunápolis para dar um socorro no caminhão. Eu falei: não vai. Não vai, que eu sonhei que você ia dar um socorro no caminhão. Quando você chegava lá, você era alvejado por uma bala. E tem um bairro distante aqui da nossa cidade, que é indo para a cidade de Eunápolis, que é bem perigoso. E o carro tinha quebrado lá, um caminhão. Exatamente nesse lugar, queridos, naquele dia, uma pessoa foi morta ali, a tiros. Exatamente naquele lugar, naquele dia, uma pessoa foi ali, morta a tiros. Se eu tivesse acordado e pensado: ah, foi um sonho qualquer, besteira, sonho, coisa da minha cabeça, imaginação, como eu já vi muita gente dizendo. Eu já vi gente dizer: ah, eu não acredito nesses negócios de revelação, de sonho, de não sei o quê. Eu acredito. Quantos livramentos o Senhor me deu para minha casa, para minha família, por meio dos dons espirituais. Quantas vezes o Senhor falou, às vezes no sonho, uma visão, em uma palavra aqui, ó, no meu interior: não vai por aqui, não faz isso. E o Espírito Santo ministrar. E por conta disso, Deus trazer o livramento. A Raabe, queridos, ela conhecia um Deus de ouvir falar. Mas ela recebe uma orientação para colocar um cordão vermelho na sua casa, na janela da sua casa, como sinal de uma aliança com aqueles espias. Quando Deus traz a orientação para aquele povo rodear a montanha, rodear as muralhas. Quando aquele povo, eles fazem toda a direção que Deus está dando. Quando eles gritam, toda a muralha cai. Toda a muralha cai. Menos a casa de Raabe. Toda a muralha despenca. Menos a casa de Raabe. Aquela Raabe lá, que ouvia falar das grandezas e do poder de Deus, agora é a Raabe do recomeço. É a Raabe que não mais ouve falar, mas é a Raabe que está vivendo a promessa. É a Raabe que acredita e vive. Deus quer te levar para esse lugar de crer e viver. Deus não quer que você passe uma vida inteira ouvindo testemunhos. Ouça! Deus te trouxe aqui para você recomeçar.
Ele não quer que você passe uma vida inteira ouvindo testemunhos. Testemunho é muito poderoso. Mas Ele quer que você seja alguém que conte os testemunhos e a grandeza de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família e na tua geração. Aquela Raabe que ouviu falar, que contou das grandezas de Deus, é a Raabe que Deus dá um recomeço para ela, uma nova oportunidade. Ela crê, ela se posiciona, ela crê na direção, coloca esse negócio aí como uma aliança, como um compromisso, como alguém que vai fazer diferenciação. Queridos, e quando aquela muralha começa a ser esmigalhada, destruída, os céus, ele olha para aquela mulher. Ele olha para o reconhecimento da oportunidade que ela teve. Ele olha para o clamor do coração dela. Ele olha para o lugar de obediência onde ela se posicionou e ela coloca ali o cordão vermelho, simbolizando a aliança e o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que ainda seria vertido na cruz do Calvário. E Deus diz assim, olha, esse pedacinho aqui, ó, vai ficar de pé. Esse pedacinho aqui, ó, não vai cair no chão, não. E Raabe, naquele dia, ela deixa de contar as histórias que ela ouviu falar. E ela começa a contar as histórias e os testemunhos que o Abba Pai estava dando para ela. Naquele dia, Raabe começa uma nova história, um recomeço. Ela vai fazer parte do povo de Israel. Raabe tem uma nova oportunidade. Começa a contar uma nova história. Tem um novo começo na vida dela. E lá no Novo Testamento, Raabe, ela faz parte da genealogia de Jesus. Raabe é uma das mulheres incríveis, preciosas, escolhidas para fazer parte da genealogia do Rei da Glória, do Todo-Poderoso, de Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus quer trazer sobre você nessa manhã uma nova oportunidade, um novo tempo, uma nova visão, uma nova oportunidade. Deus quer trazer sobre você recomeço. É tempo de recomeçar. Talvez você viu chegar junho e seu coração apertou assim, falou assim, pô, eu não fiz nada, tô em junho. Deus disse não. É tempo de recomeçar. O que Deus pode fazer na sua vida até dezembro, você não tem ideia. Você não tem noção do que Deus pode fazer na tua vida até o final do ano. Se conecte com o Senhor, assim como Raabe se conectou. Reconheça quem Ele é. Um Deus grande, poderoso, que salva, cura, liberta, transforma, restaura e que pode mudar a sua vida. Assim como Deus mudou a vida de Raabe, assim como Deus deu um recomeço para Raabe, Deus pode te dar uma mudança completa na tua vida e um novo recomeço para você. Hoje é tempo de você crer na palavra. Hoje é tempo de você acreditar que é possível sair do lugar onde você se encontra e construir uma nova história, uma nova jornada. Hoje é o tempo de recomeçar. Recomeçar na saúde, recomeçar na família, recomeçar na vida financeira, recomeçar na vida profissional. Hoje é tempo de recomeçar. Recomeçar. O que você não fez, esquece. Hoje é dia de você dar um novo e startar. Starta o algo novo que Deus tem para você. Porque Ele não quer apenas que você conte testemunhos que você ouviu, mas que você conte os testemunhos que você viveu e que você está vivendo. Eu tenho uma oração que eu faço ela há muitos anos.
Eu digo para Deus, Senhor, eu não quero viver de experiências passadas, das minhas experiências passadas. Eu não quero viver de experiências alheias, mas eu quero viver o novo no Senhor. Eu quero viver o novo na tua presença. Eu quero viver o novo no Senhor todos os dias da minha vida. Queridos, todos os dias Deus está fazendo algo novo. Todos os dias tem uma nova oportunidade. Eu e você que precisamos ver o novo que Deus está fazendo. E eu e você precisamos reconhecer as oportunidades que Deus tem colocado sobre a minha e sobre a tua vida. A palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é tempo de recomeçar. Não importa o que aconteceu, é tempo de recomeçar. É tempo de recomeço. Deus trouxe sobre a vida de Raabe nova oportunidade, um novo recomeço, novas experiências. E aquela mulher, ela passa a fazer parte da genealogia de Jesus. E ela começa a contar, não mais as experiências dos israelitas, mas ela começa a contar as experiências que ela estava tendo com aquele Deus vivo. Olha, estava um dia lá na muralha, eu acreditei, eu coloquei aquela cordinha lá, vermelha, simbolizando uma aliança. E de repente, quando aquele povo começou a marchar, eu tinha convicção no meu espírito que aquela muralha, na minha parte, eu não sabia como, mas eu acreditei. E ela começa a contar. E quando aquela muralha estava toda caindo, toda se tornando em pedaços, eu vi que a minha casa permaneceu intacta. Enquanto as pessoas estavam morrendo ao meu redor, a minha casa estava intacta. Ela começa a contar, queridos, não mais aquilo que ela tinha ouvido das experiências alheias, mas ela começa a contar aquilo que ela tinha vivido. Aquilo que ela tinha vivido. E de repente, né, Claudinha? Eu comecei a viver experiências incríveis com Deus. Queridos, eu tenho muita coisa que eu tenho vivido em Deus. Mas só vive coisas em Deus, só vive milagres em Deus. Quem ousa acreditar. Quem ousa dar passos de fé. Hoje é o dia de recomeçar. E talvez para recomeçar você vai precisar ousar dar passos de fé. E talvez para recomeçar você vai precisar ousar acreditar naquilo que ninguém acredita. E talvez para recomeçar você vai precisar fazer o que ninguém está fazendo. Deus está te chamando hoje para um tempo novo de recomeço. Recomeço. No nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus trouxe para mim e para você nessa manhã. E eu creio que essa palavra é vida. Que essa palavra é esperança. E ela é mais poderosa e penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para fazer divisão entre a sua alma e espírito. Enquanto Deus estava aqui ministrando através dessa palavra, o Espírito Santo estava falando ao teu coração. O Espírito Santo estava falando aqui dentro do seu interior, através do testemunho interior, dizendo aonde é que você precisa recomeçar. Enquanto eu estava aqui ministrando, o Senhor estava soprando aos teus ouvidos aonde é que você precisa recomeçar. Ouça a voz do Senhor nessa manhã. Não endureça o teu coração. Nós estamos no meio do ano. Mas Deus está dizendo para você, é tempo de recomeçar. E aquilo que você não fez até agora, Deus vai fazer com que você faça. E com muita sabedoria e maestria. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo para te fazer recomeçar. Você sabe qual é a área da sua vida. E talvez sejam todas as áreas que você precisa de um recomeço. Talvez são todas as áreas que você precisa dar passos. E nessa manhã é dia de você começar a dar passos. No nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero que você apresente ao Senhor a área que você vai recomeçar hoje. Talvez você tenha que recomeçar em muitas áreas. Mas eu quero que você inicie hoje por algum lugar com muita rapidez. E quero apresentar diante do Senhor essa área que você vai tomar uma decisão hoje. E que você vai recomeçar. Vai dar passos. Em nome de Jesus. Talvez o seu recomeço é beber água. Talvez o seu recomeço é fazer uma atividade física. Talvez o seu recomeço é voltar a orar todos os dias.
Talvez o seu recomeço é voltar a ler a palavra de Deus diariamente. Talvez o seu recomeço é voltar para a igreja, de onde você nunca deveria ter saído. Talvez o seu recomeço é pedir perdão que você não pediu, que você disse que ia pedir, mas ainda não pediu. Deus está dizendo para você, hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de se posicionar de uma forma diferente. Talvez o seu recomeço é orar pelos seus filhos. Talvez o seu recomeço é cuidar melhor do seu esposo, da sua esposa. Talvez o seu recomeço é tomar decisões simples. Queridos, o que Raabe fez foi simples. Ela subiu no terraço. Ela começou a falar de coisas daquilo que Deus estava fazendo. Ela recebe uma orientação simples. Creia que nós vamos voltar e você vai ser resgatada e não vai acontecer nada com a sua família. Bota todo mundo dentro da sua casa. Quem estiver fora, nós não temos responsabilidade. Todo mundo vai vir para sua casa e você vai colocar um cordão vermelho. Foi simples. A ação de Raabe. Às vezes Deus está te dando uma orientação simples, um passo simples para você dar. Talvez hoje é dia de você recomeçar. É ir para a internet. Que você fez um Reels, 2, uma postagem, 2, e você fala, esse negócio aqui não dá certo, não. É dia de você recomeçar. Talvez o seu recomeço seja de começar a ouvir a voz de Deus e falar daquilo que Deus está falando. Hoje é dia de recomeçar. Recomeçar. Hoje um novo ano se inicia para mim e para você. Se você não fez nada até agora, não tem problema não, sabe por quê? Porque Deus te deu hoje uma nova oportunidade de você reiniciar, reestartar, recomeçar. Em nome de Jesus, você vai recomeçar hoje. Em nome de Jesus, você vai recomeçar hoje. Eu quero orar com você pela área que você decidiu recomeçar. Pai, nós oramos. Queremos apresentar cada uma, Senhor, das suas filhas aqui nessa manhã. Cada vida que entrou nesse lugar. E oramos, ó Deus, por todos os recomeços que o teu Espírito vem ministrando ao coração de cada um deles. Oramos, ó Deus, por passos que precisam ser dados. Ó Deus, oramos, ó Pai, para que o Senhor possa romper toda barreira, empecilho, dificuldade. Pai, que verdadeiramente ainda hoje pessoas possam gerar, ó Deus, e se mover debaixo de novos recomeços. Pequenos passos, Senhor, que serão dados a partir de agora. E o teu nome vai ser engrandecido e glorificado. Hoje, Senhor, essa live é um marco de um reiniciar de oportunidade. Hoje é um novo tempo, uma nova oportunidade que o Senhor está derramando sobre a vida dessas pessoas, para que elas possam recomeçar na tua presença, guiadas pelo teu Espírito Santo, conduzidas pelo Senhor, assim como o Senhor conduziu Raabe. Ó Deus, e pessoas aqui vão parar de contar os testemunhos alheios para começar a contar os testemunhos que o Senhor tem dado para a casa deles, para a vida deles e para a geração deles. Oramos nessa manhã, ó Deus, para que o Senhor os encha de testemunhos poderosos e que o teu nome sempre, em tudo, seja engrandecido e glorificado. Oramos nessa manhã, agradecidos por tudo que o Senhor está fazendo e fez nesse lugar, no nome de Jesus. Amém e amém, amém, amém.